Muito bem. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao programa Mistérios do Ocultismo de número 31. Então, vamos a alguns recados. Nós vamos ter aí, dia 22, anotem aí, tomem nota, dia 22, quarta-feira, 22 de setembro, quarta-feira, o início da quarta edição do curso de formação de magos. Então vai ser dia 22, começa dia 22, depois mais 3 quarta-feiras. No último a gente acabou extrapolando, até colocamos mais um dia ainda, porque não foi possível passar todo o material, a gente acabou estendendo. Então é muita informação para quem quer saber de magia e ficam constantemente me perturbando e perguntando no Facebook e não tem vontade, né, de querer estudar, que é só resposta fácil. Então tá aí, né? Deixa de ser preguiçoso e faça o curso de formação de magos, né? Porque a gente vai passar bastante informação, depois tem o material que é disponibilizado para vocês, então vocês vão poder rever o vídeo várias vezes, né? Tem toda a informação disponível para a pessoa entender o que é magia, que muito pouca gente sabe o que é na realidade, né? Confunde com magia com encantamento de varinha de condão, e não é bem isso, tá? É um sistema de aperfeiçoamento interior, de desenvolvimento da vontade, entre muitas outras coisas aí. Outro curso mais próximo vai ser dia 24, 2 dias depois, na sexta-feira, às 21 horas, nós vamos ter o curso de aproximadamente 2 horas, o curso de magias para a prosperidade. Então, nós vamos abordar aí diversos temas, como posturas cabalísticas em relação à energia da prosperidade e a questão energética. Por que as coisas não deslancham, às vezes, na vida da pessoa? Então, a pessoa precisa entender esses mecanismos e, com esse curso, a gente pretende aí dar aí algumas dicas importantes. E quem já fez esse curso já está indo para a 3ª edição. Quem fez aprovou, gostou, e é isso daí, né? E às vezes até pede para assistir novamente, que a gente libera sem nenhum problema, tá? Quando tem espaço disponível na sala, quem já fez o curso pode às vezes até assistir a outra edição, não nos incomoda isso daí, tá certo? Então vai ser sexta-feira, dia 24/9, né? Às 21 horas, né? E para quem não conhece, está aí a sede da Caminhos da Tradição, na cidade de Tambaú, São Paulo, tá? Também no nosso site maisondelamagie.cursosdemagia.com.br, que é a loja virtual. Esse aí é o site da loja virtual. Vocês vão encontrar lá, entre diversos artigos esotéricos, 37 cursos elaborados pela IE Caminhos da Tradição, devidamente registrados na Biblioteca Nacional, tá? E 20 grimórios que foram traduzidos pela primeira vez na língua portuguesa, tá? Não existiam antes da IE Caminhos da Tradição, foram traduzidos pela primeira vez do hebraico, do francês arcaico, do inglês, diversas fontes aí, e foram pesquisadas para a tradução desses 20 grimórios, tá? E os nossos livros aí, em breve, até o fim do ano, início do outro, nós já estaremos lançando outros livros, né? Nós temos aí, o livro foi lançado esse ano, O Pacto de Aaron, que é o livro da Gisele Galvão, para quem gosta de histórias ocultistas, com bastante romance, aventura, magia, né? Muita magia. Está aí O Pacto de Aaron. Quem comprou esse livro, começa a ler, não consegue parar. Essa é a informação que a gente tem aí, a crítica aí a respeito do livro, né? E o meu livro, Spellbook, Mistérios da Escuridão, que são relatos
de acontecimentos vividos aí dos meus 19 aos 27 anos de idade. São relatos de arrepiar, que muita gente acha que não, coisas que não existem. Então, é muito interessante esse livro aí, para a pessoa poder entender, principalmente, como é a filosofia, né, que a gente emprega na IE Caminhos da Tradição, porque tem também alguns textos filosóficos, tá? Depois aí nós temos o nosso site, cursosdemagia.com.br, e o telefone em horário comercial, 319, o DDD 3673 4651, tá? Qualquer coisa é falar com o Jean. Então tá aí, né, as dicas. Então vamos ao nosso programa. Pessoal, como sempre a gente tem colocado aí alguns tópicos, tá, para sugerir aí perguntas, né? Então a gente pode girar em torno desses tópicos ou podemos ir também em outras direções, tá certo? Mas a gente procura sempre o último programa que nós giramos em torno dos tópicos, ficou muito bom, o pessoal curtiu bastante, a gente conseguiu girar bastante em torno do tema. Então, se a gente conseguir trabalhar em cima da temática que está sendo proposta, a gente vai ter uma grande diversidade de temas, senão nós vamos ter programas repetidos. E eu aconselho também que muitas vezes as perguntas que eu já estou vendo aí, que assistam os programas anteriores. Por exemplo, tem pergunta aí de Goécia, nós temos um programa Mistérios do Ocultismo todinho voltado para Goécia, sem falar no curso de Goécia, tá? Então, às vezes é difícil a gente num programa ficar respondendo todas as dúvidas que se poderia ter sobre Goécia, né? Porque nós temos o curso e temos já um programa inteirinho gravado sobre Goécia, que eu aconselho, Roberto, que você dê uma olhada lá, porque de repente vai complementar aquilo que eu não vou poder, não vai dar tempo, né, de a gente falar aqui, porque senão nós vamos ficar até amanhã respondendo algumas perguntas aí, né, e a gente quer tentar, né, responder um pouquinho de cada um, né, senão a gente vai ficar só girando em torno de uma pessoa só, tá? Muito bem, mas eu vou responder suas perguntas, tá? A pessoa, uma vez iniciada na religião de segmento Afro-Umbanda, Quimbanda e outras, a pessoa não pode mais sair? O problema não é esse, Roberto. Poder, ela pode. O problema é que quando você abre alguns canais, né, de consciência que estão envolvidos com esse tipo de entidade afro-brasileira, e você começa um desenvolvimento mediúnico, você faz assentamentos de Exu, você não pode pura e simplesmente falar, olha, brincadeira, tá? Eu não quero mais, porque o astral não aceita esse tipo de coisa, né? Quando você começa um trabalho dentro dessas linhas, você assume compromissos com as entidades que estão lá, e as entidades assumem compromissos com você, tá? É uma questão bem simples. Tá? Você tem um acordo com essas entidades. Então, de uma hora para outra, a pessoa pega e sai, ela vai ficar com a aura dela, de repente, aí aberta, vai perder proteção, né? Então, as entidades ficam girando, porque a pessoa estava dentro de um sistema de trabalho. Não é? Então, não é que a pessoa não pode mais sair. Mas ela pode, de repente, ela poderia até entrar, ver, de repente não é aquilo que ela estava procurando e sair. Mas se você começa, você está desenvolvido, você tem entidades, quer dizer, o fenômeno do mediunismo já está ocorrendo, então eu aconselho, né, que a pessoa continue, né, não vai abandonar, a não ser, ninguém é obrigado a nada, né? Segunda pergunta, a mesma quando sai, a entidade ainda fica perseguindo e atrasando a vida do ex-iniciado?
A entidade não fica perseguindo e afastando, é ao contrário. Às vezes a pessoa, se você tem protetores, são protetores verdadeiros, não são larvas astrais e nem que às vezes você se meteu às vezes no lugar errado aí e traz um monte de porcarias do astral em vez de trazer entidades que prestam. Simplesmente, quando você está fazendo um desenvolvimento mediúnico, então você está formando uma aura magnética de proteção, de prosperidade, enfim, de tudo aquilo que as entidades podem te propiciar. Quando você deixa de trabalhar com aquela energia, não tendo mais aquela sinergia, elas não podem mais, às vezes, estar fazendo essa troca de energias e elas se mantêm afastadas. Mas os canais de comunicação estão abertos e você acaba recebendo influências de entidades nocivas, contrárias, que atrasam sua vida, que influenciam negativamente e você acaba tendo problemas, né? Porque o médium, nesse caso, ele fica com os canais abertos para o trabalho mediúnico. Então, pura e simplesmente ele achar que agora não quero mais, era brincadeira, não é bem assim. O caminho é um caminho de autodesenvolvimento, né? Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado e pensar bem se ela quer seguir por aquele caminho, né? Não ficar pulando de galho em galho. Ah, não é isso, pula de galho. Ah, não é isso, pula de galho. Vai, pensa bem, estuda, né? E depois pensa bem se vai querer seguir e assumir aquele tipo de compromisso, tá? Terceiro, numa invocação de Goécia, uma entidade não consegue transpor o círculo mágico para atacar o mago. Então, se fizermos o contrário, invocarmos a entidade para dentro do círculo, ela não consegue sair para fora, ficando presa. Roberto, essa pergunta não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido. A entidade não é chamada dentro do círculo, é chamada dentro do triângulo evocatório, que é o triângulo da manifestação. Que existe a fórmula cabalística de fazer esse triângulo para que a manifestação da entidade ocorra. E ela não fica circunscrita a esse triângulo, ela fica livre. Então, uma vez que ela se manifesta porque você abriu um canal dentro do seu campo áurico astral, tá? Você abriu um canal para que aquela entidade venha. Então, ela entra no seu campo astral e se manifesta no campo físico. Entendeu? Então não tem nada a ver essa questão de círculo, de estar circunscrita, não estar circunscrita. Ela se manifesta e vem e ela circula até a hora que você dê a licença de partida, ela vai estar lá, só que ela vai estar ligada com você, né, no seu campo astral, porque você abriu né, as portas para essa entidade passar e ela vai estar girando. Né, vai estar por ali. Então, por isso que a pessoa tem que ter preparo e saber muito bem o que ela está fazendo para evitar problemas, né? Senão vai, né? Depois ela acaba sendo obsediada, acaba atraindo larvas astrais, enfim. É complicado, né? É um processo que a pessoa precisa ter conhecimento. Muito bem. Bom, sabemos que a Igreja Católica adora o rei Salomão. Tendo em vista isso, a igreja desconhece as práticas goéticas dele, ou melhor, eles não reconhecem as clavículas de Salomão, escritas por ele mesmo. O senhor tem a me dizer sobre isso. Ô Vitor, ao contrário do que você está imaginando, os grimórios que foram escritos por padres, tá? Grimório do Papa Honório, Grimório do Papa Leão, são padres que escreveram, tá? Tem uma série de grimórios que vocês podem ver lá na seção de grimórios da nossa loja virtual, que foram escritos por membros da igreja. Porém, é óbvio que a igreja nega a autoria, jamais a igreja vai dizer que foi autora de um grimório de magia, né? Mas foram escritos por padres, sem dúvida nenhuma. Tá? Nós não temos dúvida nenhuma. E dentro desses grimórios existem evocações ritualísticas feitas aos moldes da Goécia. Pura e simplesmente. Tá certo? Então isso não é verdade. E aliás, dica-se de passagem, eu quero dizer e registrar bem claro que a igreja pratica magia. A cerimônia, a liturgia católica é uma cerimônia mágica, tá?
é todo um simbolismo mágico, tá? Que foi absorvido de cultos gnósticos, né? Cultos pagãos, inclusive, tá? E foi mudada, né? E dentro de algumas ordens, jesuítas, beneditinos, eles estudam profundamente ocultismo e magia, principalmente beneditinos e jesuítas. Estudam mesmo, até porque os grimórios, em sua maioria, foram escritos por padres jesuítas, tá certo? Então, a igreja e magia têm uma ligação muito maior do que você imagina, tá? Se na hora do ritual da Goécia o mago colocar um animal fora do círculo, o mesmo é atacado pela entidade. Roberto, depende, não necessariamente, porque tem entidades, o animal ele tem um outro tipo de magnetismo. Um gato, por exemplo, ele absorve forças telúricas, entendeu? Ele absorve. Então, ele não, para ele, as forças telúricas negativas, contrárias, pesadas, densas, um gato transmuta tranquilamente, sem nenhum problema. Não faz mal para ele. Mas acontece o seguinte, você não pode fazer esse tipo de coisa. Se você está fazendo um trabalho mágico, uma evocação, existem regras a serem seguidas. Eu não vou encher o meu templo de bicho, né? Não faz sentido uma coisa dessa. E você tem que entender que a cerimônia ritualística não é uma brincadeira, é sério o negócio. Então você tem que seguir exatamente a ritualística na maneira, aos moldes da tradição. Então não tem essa coisa de invenção, vou pôr um bicho para ver se morre, eu vou fazer isso ou aquilo. Não existe isso daí. Tá? Então, a gente tem que ter um certo respeito dentro daquilo, porque nós estamos falando com forças poderosas, forças que comandam legiões, e para o tiro sair pela culatra é um palitinho bem pequeno, certo? Então, é isso daí. E se você sair do círculo, você não vai ser sugado até, não vai derreter e nem... Mas você vai receber influências do astral, porque quando você abre um portal, passa muita coisa. Você dá licença de partida e faz o banimento no final, vai embora essas coisas. Mas muita coisa está circulando por ali. E aí você vai ver o que vai acontecer depois, nos próximos dias. Tá? Quando começar a ter pesadelos, ataques noturnos, perturbações e falação na cabeça, aí você começa a ficar louco. Entendeu? Achar que você está louco. Aí você vai ver o que é uma perturbação. Não quer dizer que você vai secar que nem um maracujá de gaveta e vai morrer. Né? Isso aí é coisa de filme. Mas a perturbação existe e você pode ser muito perturbado e muito atacado. Tá? Então, aqueles imbecilzinhos, eu estou deixando claro, são imbecis, que falam que não precisa de círculo mágico e triângulo, entendeu? Eles vão arrumar para a cabeça. Eles façam o que bem entender. Né? Porque praticamente todos os rituais têm que ser feitos para o leste, sendo que esse leste é apenas aqui na Terra e não se aplica no espaço cosmos. Meu querido, é o seguinte, você está fazendo com entidades que se manifestam no plano físico, que vêm dos 4 pontos cardeais, e não é só leste. A Goécia, na maioria das vezes, é oeste. O altar é que fica no leste. O triângulo de manifestação é colocado no leste. Mas tem entidades que vêm de outras posições. E quando a entidade não vem, o regente da entidade está na linha norte, sul, leste, oeste. Quando você evoca o regente para forçar a entidade a se manifestar, você se volta para o quadrante em que a entidade é regente. Né? Porque você está falando da manifestação no plano físico. Não importa o astral. E mesmo assim o astral está intimamente ligado ao magnetismo terrestre. Né? Então os pontos cardeais no plano astral existem também. Não está falando de espaço. Onde é o astral? É lá em qualquer lugar por aí. Não é lá em qualquer lugar por aí. Né? É aqui. O astral está aqui. Tá? A diferença é a frequência. Né? A frequência vibratória. Vocês não têm frequência, na ondas de rádio não tem quilohertz, megahertz,
GHz, né, dos satélites. Não tem frequência diferente? A frequência modulada das ondas curtas e ondas médias, que eram os antigos kHz, às vezes é um ponto só, no mesmo local, mas com frequências diferentes. Mas é como se fossem as camadas de uma cebola. Está tudo aqui. E está tudo preso ao magnetismo terrestre. E os espíritos não ficam por aí flutuando, igual astronauta, não. Né? Eles estão presos ao magnetismo deles, também está preso ao plano terrestre. Porque eles estão ligados ao plano terrestre. Né? Você só se desliga do plano terrestre quando o seu ciclo kármico terminar em relação ao planeta Terra. Daí você vai seguir para outros planetas. Ou então quando passam as peneiras, que existe também, tá? Está se aproximando a hora da peneirada. E aqueles que não atingiram um determinado padrão vibratório de conhecimento, tá? De elevação espiritual, não vai passar pela peneira. Daí são jogados para um outro planeta, porque a Terra eleva num outro padrão, que é o contato direto com a quarta dimensão. Né? Rompe a membrana e a gente passa a ter um contato mais direto e objetivo com o mundo espiritual. Isto vai acontecer. Não é agora, não é já, não é daqui 1 ano, nem 10 anos. Vai demorar bastante tempo, mas vai acontecer. Então, quando a Terra ela emancipa e o padrão de consciência do ser humano eleva, aqueles que, muito retrógrados ao padrão vibratório atual do planeta, são jogados, são atraídos pelo magnetismo para outros planetas, outras linhas planetárias que estejam mais afins, né, do nível vibratório deles. Certo? Se eu já cometi erros no Magê, é óbvio que eu já cometi. Óbvio que eu já cometi e apanhei. Lógico. Lógico. Ninguém nasceu sabendo, não. Se eu posso explicar, e muitas coisas que eu explico com muita convicção, vocês podem ter certeza que eu já levei chapuletada. E bem dada. Né? Tenho certeza disso. A gente aprende, Marcelo, pelo amor ou pela dor, mas a maioria, até eu também já aprendi pela dor. Não tem dúvida. Olha aí os outros programas, aí tem muitos relatos que eu conto aí, a gente aprende pela dor. Porque tem daimons que tem 2 selos. Não poderia ser apenas um? Poderia, mas são assinaturas astrais. Mas você não precisa usar os 2 selos, você usa um só. Não tem problema nenhum. Tá? Quais as propriedades energéticas da arruda? A arruda é limpeza espiritual. Né? Ela tem um magnetismo, essa planta. Como tem plantas negativas, tem plantas de energia, de polaridade. É igual a nós, né? Um ser vivo. Então a polaridade energética da planta, ela assimila a carga negativa que está conosco, né? Então ela limpa, tanto que o galho de arruda, quando se passa na pessoa, seca imediatamente. Né? Então você faz tanto defumações, fumigações com a arruda, ou até banhos, né? Com galhos de arruda, ajudam a limpar, a dispersar fluidos deletérios, né? Miasmas. Então dá uma proteção, melhora o teu nível energético, né? Porque às vezes a gente fica muito descompensado em virtude das vicissitudes diárias, né, que a gente atravessa, então, certo? Quando uma pessoa tem morte cerebral, o que acontece com o espírito dela, sendo que o resto do corpo ainda está vivo, mas morto ao mesmo tempo? Vitor, quando a pessoa ela tem morte cerebral, o espírito dela começa a transitar entre mundos, né, numa espécie de limbo, porém ainda está ligado ao corpo físico. Existem filamentos energéticos, então ela muitas vezes está vendo o corpo dela, está ali vendo, quer se desligar, mas não pode porque está sob ação de máquinas que estão mantendo a vida. Por sorte que muitas vezes não dá para manter por muito tempo, e os médicos também, quando vê que não tem jeito mais, né, simplesmente eles desligam, né, não tem mais jeito, né, a morte cerebral já ocorreu,
né? Não teve mais oxigenação no cérebro, então não adianta mais nada, né? Vai ser um vegetal que está ali, animado por uma energia, porém, e por força dos aparelhos, né? que respiratórios, etc. e tal, mas, né? Então a entidade fica naquele limbo, fica entre cá e lá, mas enquanto o corpo estiver lá, ela está presa, né? No corpo físico, você não tenha dúvida nenhuma, tá? Eu sou um ocultista, mas os próprios espíritas, né, gostam de dizer que quando a pessoa está naquela fase, né, da sororoca, que é aquele momento que ela vai e não vai, vai e não vai, eles mesmos pedem para os espíritos, né, desencarnadores vir ajudar a pessoa a fazer a passagem, né, porque a pessoa está sofrendo, está lá entre cá e lá e não vai, né, então fica aquele estágio assim difícil, né? Tudo bem. O mel tem propriedades mágicas para a atração do amor? Olha, nós usamos o mel em algumas fórmulas mágicas, sim. As próprias pombagiras, né, que trabalham muito com magia do amor, elas gostam de utilizar mel diz que vai adoçar a pessoa, deixar a pessoa calma, põe um nome, põe foto. Elas mesmas assimilam a energia do mel, maçã, que é a oferenda em geral das pombagiras que elas gostam, né? Então tem o melaço, mel, né, açúcar mesmo também. Tem propriedades que são utilizadas em magia, né? Geralmente assim, para adoçar a pessoa, para ela ficar mais calma, esse tipo de coisa. Certo? Como é a vida depois da vida? A primeira coisa que acontece é o seguinte: o que é que você fez durante esta vida? O que é que você evoluiu? A quantas você andou? Como é que foi a sua vida? Foi uma vida conformista, em que você trabalhou, estudou um pouco, ia para casa, assistia a novela da Globo, Jornal da Globo, Big Brother, né? Com as baboseiras. Uma vida fútil. Não que eu seja contra a diversão, pelo contrário, eu acho que existe um momento da diversão, sem dúvida nenhuma. Mas tem gente que parece que vive só para isso, né? Ela trabalha e o resto do tempo é diversão. Não tem vontade de estudar, tem preguiça de ler, tem preguiça de se aprofundar, tem preguiça de tudo. Não quer nem saber de onde que ela veio e nem para onde que ela vai. Ou então ela é absolutamente cética porque ela tem medo, né, de saber o que pode acontecer. Ela às vezes até vê coisa, mas fala, pelo amor, eu não acredito, isso é coisa da minha cabeça. Isso é o que mais acontece, né? É o que mais acontece, eu tenho medo. São os céticos. Então o que acontece com pessoas assim, que não ligam, que não se preocupam com a espiritualidade, só com o lado material? Você tem que se preocupar com o lado material, mas tem que se preocupar com o lado espiritual, porque nós somos energia, né? É energia quando o corpo físico, né, morrer, ela tem que ir para algum lugar. Então você vai estar atraindo, durante toda a sua vida, entre os créditos e débitos que você tem, você vai estar magnetizando a sua aura, né, a sua aura eletromagnética, em virtude dos atos, das atitudes que você cometeu. Então, o indivíduo de baixa vibração espiritual, né, materialista, perigoso, bandido, cético, sei lá, vai virar escravo no astral. Vai virar escravo? Vai lá para os véus negativos e vira escravo. Vira escravo de quem? Dos chefões, demônios, entidades poderosas que existem, que têm poder e têm conhecimento. Mas e se ele for um cético, mas ele é bonzinho, nunca fez nada? Mas o problema, às vezes, não é esse. É o que ele nunca fez nada, mas também não fez bem nenhum, não fez nada. A vida dele foi uma vida insossa, em cima do muro, né? Então, como diz o ditado, né? Se você for morno, te vomitarei pela boca. Não é isso? Está na Bíblia?
certo? Então, pior ainda é o morno, porque aquele que faz a opção é bem melhor, pelo menos ele está seguindo um caminho. Mas aquele que é o morno, né, vive em cima do muro, pior ainda. Também vai sofrer as consequências. E aquele cara que religioso, mas que não quer saber de nada, vive na base da fé cega, mas também não faz nada de mal a ninguém, vai virar escravo no astral do mesmo jeito, vai virar faxineiro, pode ir lá para o véu positivo, vai virar faxineiro, vai virar... Se para ele tá bom, isso daí tudo bem, vai virar. Não que eu seja contra os faxineiros, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Eu acho que todo mundo tem a função, alguma função na Terra para fazer. Se uns, né, o que seria de nós se não houvessem os faxineiros, se não houvesse os vermes, cada um tem a sua função. Só que eu acho que os animais, a natureza, ela se transforma por si só. Agora, o ser humano, ele pode crescer. Pura e simplesmente. Ele não cresce por opção dele. Ele quer ficar estagnado, tudo bem. Ele quer ficar só no véu ilusório da matéria e não quer pensar em nada espiritual, tudo bem. Garanto que ele vai para lá e vai ser escravo. Do lado de lá não tem escapatória. Entendeu? Vai ser escravo, vai desempenhar tarefas escravas. É isso que vai acontecer. Porque a única coisa que te dá é o conhecimento, que é a moeda que você leva para o lado de lá. É o que tem valor. Tudo bem. Então você tem que se realizar na matéria e no espírito. Você vai para o lado de lá com conhecimento, você vai ser atraído para os espíritos afins que também buscaram conhecimento. Então você vai ter alguma função que é mais nobre, digamos, porque você é uma pessoa que buscou conhecimento. Ué, não é assim? Não é assim aqui no plano físico? Assim como é em cima, é embaixo. É a mesma coisa. Então, se você não se preocupa com nada, nem estudar aqui também, você vai, infelizmente, fazer coisas durante a sua vida e trabalhos que às vezes não são trabalhos tão agradáveis, né? São trabalhos mais braçais e tudo mais. Por quê? Porque você resolveu atrofiar sua mente, né? Não quis estudar. Tudo bem, né? Qualquer faxineiro sabe disso. Qualquer lixeiro sabe disso. Ele falou, se eu tivesse estudado e procurado... mas aí tem as injustiças sociais e tal. Bom, e o Joaquim Barbosa não veio da favela? Não é? Não estudou, não fala 5 idiomas? Mas ele é 1 em 1 milhão. Será? Ele é negro, além de tudo, e ficam falando dessas bobagens de regime de cotas e não sei o quê. E quando todo mundo é igual a todo mundo. Eu acho que é um menosprezo. Né? Então ele está lá, ele conseguiu, ele venceu, qualquer um pode, ele está lá para mostrar que se ele conseguiu, saindo de baixo das camadas mais pobres, que mesmo com injustiças sociais, ele conseguiu chegar lá. Então qualquer um pode também, basta o quê? Ter determinação. E para aprender você tem que ter determinação. E para entender os mistérios da natureza você tem que ter determinação. Para praticar magia tem que ter determinação. Né? Senão... o que vai acontecer? Você vai para o lado de lá e vai estar pura e simplesmente com os espíritos afins. É só isso. É bem simples. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui. Uma vez um ocultista famoso disse que Lúcifer era um ser andrógeno, que quando desceu à Terra para governar o mundo, ele teve que se polarizar em positivo e negativo, masculino. Esse ocultista famoso é um imbecil, porque ele não estudou as leis herméticas, que diz que mesmo lá no astral tem polaridade, tem masculino e feminino. É? Sabia disso? Leia lá. Assistam o programa Mistérios do Ocultismo de número 27, as leis herméticas. E a gente fala sobre a polaridade. Existe sexo do lado de lá. Existe até relação sexual também do lado de lá. Tá? A vida continua. Aqui é uma cópia imperfeita do que é lá. Isso falando dos lugares mais elevados, né?
Mas todos os véus, seja positivo ou negativo, tem sexo sim, tem polaridades. E isto é uma grande bobagem, tá? Porque o Deus Lúcifer, Dianos Lucífero, né? Antigo vem do paganismo. Dianos Lucífero começou no paganismo, que é Dianos Lucífero, tá? Ele era consorte da deusa Diana, que é mulher, que é feminino. Então, a confusão está no todo. Quando você fala no todo, você fala Deus é masculino, Deus, o poder criador, o todo, não é. Ele tem as duas polaridades, porque é o poder criador que emana as polaridades. Não é a Cabala de Keter que saem as polaridades, Binah e Hokmah, não é isso? Positivo e negativo começa a ir as polaridades. É a manifestação. E da manifestação, né, vai formando outro triângulo embaixo, né, que aí é a manifestação da manifestação. É que nós somos co-criadores, né? O homem também gera vida, não gera? A gente gera filhos, tá? Então, sinto muito, mas o ocotista famoso é meio burrinho. Não leu as leis herméticas que tem mais de 5.000 anos. Certo? Marcelo, tem vários que o Salomão não aconselha evocar. Tem vários. Essa resposta, você quiser, tire o escorpião do bolso e assista o nosso curso de Goécia, que vai começar loguinho aí. É só olhar lá na loja virtual. E aí você vai aprender. Além de quadrado mágico, existe outra forma de criar sigilos? Tem, quando você fala em sigilos, você pode criar vários tipos. Sigilo é uma fórmula mágica de criação, que não são só os selos, mas você pode criar um sigilo por um mantra, o Chaos Magic, por exemplo, né? Você cria um sigilo a partir de uma palavra. Então você fala assim, eu quero ter prosperidade. Você vai eliminar as letras, você vai juntar tudo numa palavra só, elimina as letras repetidas, ajusta a palavra para dar um som fonético, você cria um mantra no Chaos Magic, que é um sigilo mágico para você entoar e atrair a prosperidade. Você faz um ritual, ativa o selo, né, através do Chaos Magic, tem os sistemas de ativação do selo, né, e pronto, por exemplo. Né? Então tem sim. Além dos quadrados mágicos, tem outras formas, sim. Políticos, presidentes, fazem trabalhos ocultos com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Muitos fazem. Tá? O ocultismo e política estão intimamente ligados. Tá? O nazismo é a prova mais contundente disso, né? A ordem do Vril, né? A ordem do Sol Negro, certo? E assim por diante, tá? E você vê as sociedades secretas, né? Como Skull and Bones, que todos os presidentes pertencem, né? O simbolismo maçônico dentro até da nota de $1, por exemplo, a própria estátua da liberdade, que é, na verdade, a representação de Lúcifer, quer queiram, quer não, porque quem construiu aquela estátua, quem presenteou, foram os franceses, né? Para homenagear a libertação dos americanos da Inglaterra, né? Então, a independência americana. E o que é aquela estátua? É a estátua do deus Lug, que era o deus que protegia a cidade da luz, que era Paris. Deus Lug é o deus da luz e do conhecimento. E quem é o portador da luz e do conhecimento? Lug, Lúcifer. Né? A estátua da liberdade é Lúcifer, que porta o archote e um livro na outra mão,
que é o conhecimento, portador da luz e conhecimento, com os seus raios, né? E vocês podem pegar a figura, né, do deus Dianos Lucífero, põe na internet e vocês vão se surpreender em ver esculturas antigas e desenhos antigos que são exatamente a Estátua da Liberdade, que prova exatamente que a Estátua da Liberdade é Lúcifer. Mas não Lúcifer, diabo, negativo, ruim, nada. É o regente planetário, o portador da luz e do conhecimento. Qualquer ocultista, qualquer maçom, qualquer um que busca luz e conhecimento, entra na regência luciferiana. Não tem nada a ver com satanismo. Isso não tem nada a ver. Satanismo é outra coisa. Especial satanismo moderno, né? É outra situação. Mas a política sempre esteve voltada, desde a antiguidade. Vocês pegam lá, quem era o John Dee? John Dee, que criou a magia enoquiana junto com Edward Kelley, né, o sistema enoquiano, ele era o astrólogo da rainha, né? Então, desde a antiguidade, aqueles, né, sacerdotes que estavam dos lados dos reis eram os sábios, que tinham o conhecimento, que eram os magos. Então, isso já vem da antiguidade. E todos, vocês podem ter certeza, políticos têm os seus gurus, né? A gente sabe de muitas histórias aí, inclusive de um certo senhor barbudo que se segurou no poder com trabalhos mágicos, incrivelmente, porque todo mundo caiu do governo dele, e ele conseguiu se manter com trabalhos mágicos, foi bater na porta de um pessoal lá na Angola, que tem um culto de Egungun lá numa figueira e coisa e tal. Isto são informações aí que a gente teve, né? E o homem sempre vai estar indo lá para a África, né? Porque será? Tá? Então o ocultismo está sempre ligado, sem dúvida nenhuma, né? Há um modo de fechar a mediunidade, bloquear e abri-la quando desejar? Principalmente para casos de pessoas que conseguem ver, sentir presença, fazer... Não, Aline, não tem jeito de fazer isso. Quem fala que consegue fazer isso está enganado ou está enganando. Mediunidade, ela está atrelada a um desenvolvimento da sua glândula pineal, entendeu? E isso é natural, e com muitas pessoas isso é natural. E a pior coisa que a pessoa poderia fazer é tentar fazer rituais para bloquear isso. Ela tem que aprender a conviver e dominar, porque quando ela é médium e espírita, ela não tem domínio. Quando ela é mago e ocultista, ela tem o domínio, é diferente. Então você passa a exercer a sua vontade sobre os seus dons. E os seus dons, eles não vêm a hora que quer e se manifestam. Você passa a dominá-los. É que as pessoas não entendem isso, que quando você adentra no campo da magia e ocultismo, você exerce, né, o trabalho do foco da vontade dirigido para que você passe, né, a ter o controle emocional, a ter o controle mágico, mental, né, adestramento mental. Então você consegue controlar, digamos assim, melhor essas visões. E entender também melhor, né, compreender, porque às vezes a pessoa tem visões e não entende bolhufas do que ela está vendo, né? Quanta gente, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Nem sempre o sonho ele tem significado genérico, né? Geralmente o sonho ele tem um significado pessoal. Então eu não tenho, num primeiro momento, como chegar e falar, olha, está acontecendo isso na sua vida. Não tem como a gente fazer essa tradução. Tem se a gente fizer uma consulta, verificar com oráculo, com tarô, daí a gente pode entender, né, o significado. Tá certo? Mas tentar bloquear um dom paranormal que você tem é a pior bobagem. E jogar de lado isso daí é outra grande bobagem, porque você vai ter sempre a sua mediunidade aberta e vai sempre ser um joguete na mão de energias e forças contrárias. E vai ser sempre vampirizada também, porque os seus canais são mais abertos, né, receptivos, do que de outras pessoas, não é? Então, a gente não deve inibir, deve aprender a controlar. Controlar sim, mas tem um processo, né? A nossa alma, o nosso ser se parece com nós no mundo espiritual. Por exemplo, você tem essa aparência
no mundo espiritual. Se sim, quando morremos, formos reencarnar, porque o nosso corpo é tão diferente, sendo às vezes até do sexo. Claro que tem o lado genético. Ô Vitor, realmente as características do nosso corpo astral permanecem, né, com as características do corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo físico é um molde de um corpo astral. Como é que é isso? Antes de você nascer, você recebeu uma série de influências energéticas do astral que estão ligadas com a sua data de nascimento, com influências planetárias e, por último, genéticas. Aí existe também o processo magnético, kármico, gerado em vidas pregressas. Então tudo isso, né, essa salada aí, faz aí você ser o que você é hoje. Né, o que você é hoje. Mas o teu corpo astral se formou antes do teu corpo físico. Tá? Ele se formou antes, nesse processo. Então quando o corpo físico vai embora, você simplesmente assume a sua personalidade astral, que já tinha sido criado antes, para que você pudesse estar no plano físico. Quando você vai reencarnar, obviamente, você vai receber novamente, em virtude do processo kármico, evolutivo, magnético seu, né? Aí volta tudo de novo, né? Crédito e débito e todas aquelas coisas. Você vai receber determinadas influências, né? Novamente vão ser, nessa alquimia espiritual, vão moldar novamente o seu corpo físico. Então, neste caso, pode acontecer de haver uma mudança na polaridade por esse magnetismo e você ter nascido homem, ter nascido mulher, mas isto não ocorre com muita facilidade. Essas polaridades, elas têm uma frequência, tá? Então, você, dentro de um ciclo, você reencarna muitas vezes como homem, reencarna muitas vezes como mulher. Para trocar de ciclo não é, vou nascer mulher, não, vou nascer homem, vou nascer mulher. Não é assim, não é desse jeito, tá? Você tem toda uma estrutura que está criada. Essa estrutura é componente do quinto elemento do espírito, que é a alma, ou a caixa. E todos os registros estão na alma, né? Na caixa que transmite, né? E vão moldar, né, o seu corpo mental e astral pelas influências dos registros acásticos, porque está lá o acúmulo de todas as experiências e de tudo que você passou. Então, o processo, ele é diferente, né? É um processo diferente do que a pessoa ela imagina. Então, por isso que tem essas mudanças, né? Certo? Já fez o curso e não estudou, né, Marcelo? Pelo amor de Deus, né? Você não está estudando, hein, cara? Vou te dar nota 0, assim. Uma vez tive contato com 2 seres que estavam fora da crença em Deus. Eles eram neutros. E viviam em um plano sem tempo. Eles viviam numa espécie de nada, mas não era nada. Estou viajando na maionese. Eles não eles não eram nada, eles não eram nada, não, eles eram alguma coisa, né? Alguma coisa eles eram, mas as pessoas, você sabe que tem pessoas que são tão amorfas, são tão conformistas, são tão robozinho, né? Que elas são quase um nada, né? Espiritualmente falando, a pessoa é um mecanismo de vida. Ela segue um padrão que ela mesma criou. Esse padrão está tão preso dentro daquela rotina que quando ela morrer, ela vai continuar fazendo muito tempo aquela rotina até ela acordar. É o que acontece muitas vezes. Está presa, né, num padrão energético que ela criou, rotineiro, que não sai daquilo. Né? Então, muitas vezes ela vai estar presa numa cena que vai se repetir por muito tempo, até ela acordar, falou, opa, o que aconteceu? Eu acho que eu não estou mais na matéria, né? Acho que eu andei aí, deu
Subir um degrau para cima, um para baixo, sei lá, em algum lugar eu tô. Não é? É isso aí. A telecinese realmente existe. É possível mover um objeto com o poder da mente? Já ouvi falar que o que está no plano espiritual mental não pode afetar diretamente o físico, pois são vibrações diferentes. Quem falou isso, Vitor, falou uma grande besteira. Que não pode afetar o quê, cara? Tudo, toda a nossa vida, de toda a humanidade é diretamente afetada pelos padrões, né, espirituais e energéticos. Tudo é afetado. Você pode sofrer uma obsessão espiritual, então você não está sendo afetado? Se você está sendo obsediado por uma entidade, né, você não está sendo afetado? Espiritual e mentalmente afetado? Lógico que está. O corpo astral é o corpo das emoções, é o corpo emocional. E por ser o corpo de emoções, ele recebe todo tipo de influência. E ele está onde? No campo astral. Então, se vem uma entidade te atacar, né, e começa a influenciar o seu corpo astral, vai atingir o físico ou não vai? Lógico que vai. Né? Telepaticamente ela está te minando. E quando ela te desequilibrar, ela vai atingir o físico. Vai te vampirizar, vai se acoplar em você e vai te sugar, né? São os vampiros do astral. E está cheio de vampiro, vivo e morto, né? Vampiro energético, está cheio por aí. Né? Tem os conscientes e tem a maioria inconsciente também. Vampiriza porque tem desequilíbrio energético, então sugam, né, a energia, né, das outras pessoas ali, porque não estão conseguindo receber a energia, a alquimia espiritual dos chakras. Até você está vivo por conta de uma energia espiritual que é processada no corpo energético, né? Que é através dos chakras. A injunção de duas polaridades, que é a Kundalini e as forças prânicas, que tem polaridade positiva e negativa, o choque dos dois elementos, né, que tem potencialmente são prótons e elétrons, né, chocam e causam, né, essa precipitação e a movimentação em forma de cicloninho, né? Então, são os vórtices dos chakras e essa alquimia energética vem para o corpo físico. Preenche todo o seu corpo físico com esta energia vital, porque senão você não estava aí. Então, como é que não pode afetar? Como é que não afeta? Lógico que afeta. Senão você estava morto se não afetasse. É a energia vital que te mantém vivo e que você emprega em tudo essa energia. Para trabalho, para negócio, para relacionamento, tudo. Energia que vem do astral. Imagina só. Quem falou besteira, olha a besteira que a pessoa falou. Grande bobagem, né? Fala pro cara aí que ele precisa estudar mais. Tá? Tudo, nós estamos totalmente ligados ao plano astral e recebemos todo tipo de influência. E atraímos também, porque o nosso campo eletromagnético, ele atrai porque você vibra com aquele padrão mental, então você vai atrair tudo para cima de você. Né? O que é bom, o que é ruim. Se você tem um padrão baixo de vibração, obviamente vai atrair coisas ruins, né, para você. Certo? Sobre os presidentes do Bohemian Grove, com participação dos portugueses. Tem no YouTube. Então, Marcelo, lá eles fazem rituais. Tá? Existe uma coruja. E esta coruja tem diversos significados. Dentro do paganismo tem a Hecate, é uma coruja. Você tem o Daimon Stolas também, que é em forma de coruja. E tem uma corujinha pequenininha na nota de $1, bem pequenininha, que pode ser vista. Pega uma notinha de $1 aí e olha que você vai ver. Tá certo? Então, tem um significado místico muito fechado esse grupo, que executam uma ritualística que não deixa ninguém entrar. Parece que é uma nota, né, para você se associar. Você já paga $15 mil enfim, eles estudam toda a sua vida para você poder, né, participar desse culto, que é totalmente fechado, cercado, tem câmeras e vigia por todo lado. Enfim, o negócio lá é seleto mesmo, né, e pode ter certeza que esses grupos são grupos poderosos que determinam os destinos da nação.
estão todos interligados, uma espécie, né, de organização, de irmandade, né, que pactuam com certeza com forças espirituais para determinadas finalidades, tá certo? Então, tem sim essa ligação. Né? Tem gente que gosta de dizer, não é nada, aquilo não é nada, não é? Então por que tanto segredo e tanto mistério, né? O que não é nada não precisa ter mistério, né? Lucifer vem do latim, Vitor, portador da luz significa, não é luz, é lux. Lux é lux, ferre portador, portador da luz, tá? O juramento que se assina em ordens, sejam as cruzes, maçons, faz pacto com entidades? Não necessariamente. Não necessariamente, Juan. Esses juramentos são juramentos para que você guarde os ensinamentos daquela sociedade secreta ou discreta que você está participando. Que você não divulgue, né? Até porque se você pegar as monografias Rosa Cruzes, eu sei porque eu sou Rosa Cruz, né? Fui hoje, estou adormecido, mas cheguei no 12º grau, Rosa Cruz. Se eu pegar as monografias e começar a divulgar, né, eu posso sofrer uma sanção e ser processado criminalmente, né? Então você assina um compromisso, né, de sigilo daquilo que você está recebendo. Isso é muito comum, não necessariamente tem-se algum pacto com qualquer tipo de entidade, até porque a maçonaria, em especial, essa maçonaria que se conhece, ligada aí Grande Oriente, do Brasil, etc., é uma organização simbólica, não é uma organização mágica. O que você aprende lá é o simbolismo esotérico, né? E a aplicação para a reforma interior, né, desse simbolismo. Então, não se realiza rituais mágicos dentro da maçonaria. E na Rosa Cruz os rituais não têm conotação mágica. Falando Rosa Cruz Amorque, por exemplo, é um conteúdo metafísico, aprendizado para desenvolver os poderes da mente, esse tipo de coisa, né? Muito bem. Alexandre, esse número não é 108 vezes também, já se falou muito disso daí. Existe até alguma coisa dentro da teosofia, tá? Mas a teosofia que falou, inclusive, sobre 108 vezes, que daí começou a surgir, a própria Blavatsky, ela errou em algumas coisas quando ela começou a desenvolver a teosofia. No início ela dizia que o homem poderia retornar, por um processo kármico, retornar como um animal. Mas uma vez que ele atingiu a quinta essência, é impossível retroceder, né? Perder a quinta essência, né? O princípio anima mundi, separado da alma grupal, para retornar como animal é impossível, né? Depois ela pediu desculpas publicamente. Então não existe esse processo. Você pode evoluir rapidamente em menos vezes ou em muito mais vezes. Você pode estar voltando muito mais do que 100 vezes, 108 vezes. Tá? Vitor, tem como saber, mas você vai saber quando você puder acessar os seus registros acásticos. Né? Diego, ascensão do conservadorismo e do liberalismo clássico no mundo. O socialismo acabará em pó? Eu acho que não, viu, Diego? Até porque, apesar do conservadorismo que nós vemos aí, por exemplo, no Reino Unido, né? Você sabe que nos anos 70, a saída que o Reino Unido teve foi socializar, né, a política econômica. Então você tem a saúde, né, que é pública, você tem uma série de coisas que não tem como se tornar privado. Já entrou num sistema que não tem volta, não é? Então não tem como. Eu acho que o liberalismo clássico ele é sim uma necessidade. Por quê?
Porque a gente simplesmente tem que ter essa liberdade individual de pensamento. Então, é uma necessidade. Porém, o que nós estamos vendo é que você pega, por exemplo, a China. A China, 2 bilhões de pessoas. Tem evolução tecnológica? Tem. Contanto, tem chineses lá vivendo com $60 mensais. Tá certo? E é uma política nada liberal. Muito pelo contrário. Se você falar alguma coisa lá, você pode ser até julgado como traidor, né? E levar um tiro na cabeça e ainda cobrarem a bala da sua família. Então, e no entanto, a China está se abrindo lentamente para o capitalismo e nessa abertura começa uma liberdade individual, porém muito restrita. Aqui no Brasil, com o advento desse populismo que deveria, né, ser liberal, não é. Nós temos aí os nossos meios de comunicação voltaram a ser censurados tal e qual a ditadura militar. Não tanto quanto, mas assim, ainda assim censurados. Né? Mesmo que você vê que as coisas vão surgindo aqui no Brasil e logo se apaga, acaba em pizza e ninguém sabe mais nada. Então, eu penso que o grande problema do ser humano, o grande problema reside no quê? No poder temporal, que cada um quer exercer para o benefício próprio. Getúlio Vargas, ele dizia o seguinte, quando ele ficou os 14 anos no poder, 15 anos, se não me falha a memória, ele disse o seguinte, ele falou, poxa, nesses tantos anos que eu estive no poder, nunca ninguém veio pedir nada em prol do Brasil. Só a favor dele para alguma coisa. Nunca ninguém veio pedir nada, olha, faça isso para a população, nada. Só todo mundo pedindo favores, empréstimos, favores pessoais. Então o que acontece? O homem ele é muito individualista, né? E por mais que a pessoa ela tenha, digamos assim, uma vontade, né, de expor as suas ideias dentro desse liberalismo e prega isso, essa liberdade de pensamento e tudo mais, quando ela assume o poder parece que ela se corrompe, né? Vem o velho ditado que o poder absoluto corrompe absolutamente. Então a gente viu isso aí nesse processo populista que a gente está passando aí nesses 12 anos de poder aí do PT, que é essencialmente populista, né? Mas que está havendo já uma porção de discordâncias técnicas, né? E começa a beirar para um lado socialista ou mais até comunista, de controle do Estado no meio de comunicação e tudo mais. Então, eu penso que a humanidade ela deve evoluir. Mas hoje, qual que é o poder que é exercido? O poder é exercido porque, é o que eu digo, os políticos são como jacarés, são crocodilos que estão lá. E o poder é como se você alimentasse eles lá com um gnu, né? Deu lá um servo para eles comerem. Né? Aí você vai lá e tenta tirar esse poder, esse servo. É a subsistência deles, passa a ser. Tenta tirar, o que vai acontecer? Eles vão atacar você. Não é isso? Mas quem pôs esses crocodilos no poder? Foi o povo. Por quê? Por que colocou? Porque o povo não tem conscientização e no mundo inteiro, não é só aqui não, se contenta com muito pouco. As pessoas se contentam com muito pouco. Na Inglaterra aconteceu isso nos anos 70. O inglês passou a se contentar com muito pouco, com a casinha popular e tudo mais, com o sistema de saúde estatizado e tudo mais. Não vamos comparar o Brasil com, né, que está num processo de desenvolvimento, mas mesmo assim a gente tem problemas sociais em todos os países, até de primeiro mundo, não é? Por quê? Porque o povo geralmente dá o poder. Então joga a carcaça lá para os crocodilos comerem e vai dando subsistência para esses seres e não tira eles de lá. Eles continuam lá e lá eternamente e parece que enquanto não acabar o ciclo eles não morrerem, aí vem outro que já está preso dentro daquele padrão. Então entra lá a corrupção, tudo. É um sistema que está criado, difícil de ser quebrado, porque qualquer um bem intencionado que resolver assumir o poder para fazer profundas mudanças, ele corre o risco de ser ameaçado. Não é?
corre risco de ser ameaçado. Ameaçado de morte, de cair o aviãozinho, né? Vai passear aí, dá um problema até que some a caixa preta, ninguém sabe onde está. A caixa preta. Eu recebi um técnico aqui, um técnico em aviação, e ele disse o seguinte: não tem como a caixa preta estar com a gravação apagada. Isso não existe. Não existe. Ele é técnico de aviação da TAM. Ele é um técnico de aviação. Ele estava dizendo que aquilo lá que aconteceu no aviãozinho lá do Eduardo Campos, não tem como acontecer. Aquilo lá sumiu. Tiraram de lá. Então alguma coisa está errada ali. Né? A polícia é que tem que investigar. Ou então não vai investigar nada. Vai saber. Né? A gente está dentro de um sistema que a gente não sabe o que acontece. Não é verdade? É estranho, mas o que se vai fazer? Não é verdade? Então tá. Vamos lá. Ritual de banimento, por exemplo, ritual menor do pentagrama. Estou expulsando do ambiente tudo que estive próximo, inclui atividades boas e ruins. Pode sim. Vitor, quando você faz o ritual de banimento, e ele bem feito, você tira tudo, até o que pode estar te favorecendo. Você só usa o ritual menor do pentagrama quando você faz um ritual goético, que você precisa limpar o ambiente psíquico logo depois, ou então, no caso aí, quando você está sofrendo um ataque, né? Você percebe que tem um ataque, você faz um banimento, depois um selamento mágico, aí você consegue evitar isso daí. Tá? Elementais, Aline, eles são perigosos se você causar desequilíbrio no meio deles. Então, se você causa desequilíbrio no meio elemental, você vai sofrer retaliações. Tá? Não é que eles são perigosos, são forças da natureza que envolvem os 4 elementos, terra, ar, fogo e água, que a gente sabe que são substâncias, a água é uma substância. Mas os antigos queriam dizer que esses elementais que eram ligados à água, é tudo aquilo que é líquido, terra, é tudo que é sólido, material, fogo. E esses 4 elementos, eles estão dentro de nós. E as forças elementais estão agindo também no nosso interior. Então nós estamos totalmente interligados à criação. Quando você faz coisas contrárias às leis naturais, então você sofre retaliação, né, das forças elementais. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Perguntas inteligentíssimas. Espero que vocês tenham aí apreciado o programa. Tá certo? E logo, logo a gente está de volta aí. Tá certo, pessoal? Uma boa noite aí para vocês. Tudo de bom? E até o próximo programa.